Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Reforma da Previdência é tema de palestra na Câmara Municipal. Projeto da Lei Lucas Begali Zamora para cursos de primeiros socorros em escolas é sancionado. Faturamento do comércio eletrônico na região de Osasco cresce mais de 11% no primeiro trimestre. É o melhor desempenho para o período em 5 anos. E entenda como funciona o Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas. E temos um índice de desaparecido aqui no município de Osasco alto. Porém, as pessoas encontradas têm um índice de 30% mais ou menos através desse site. É agora no Câmara Notícias. O faturamento do e-commerce na região de Osasco, que reúne 19 municípios, fechou o primeiro trimestre deste ano em 288,3 milhões de reais. Segundo pesquisa da FEComércio São Paulo, é o melhor resultado para o período desde o início da série histórica em 2013. A receita representa um crescimento de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 4,7%. Outro dado positivo para o setor foi o crescimento de 16,1% no número de pedidos. O ticket médio, ou seja, o valor médio das compras, porém, recuou de R$ 382,20 para R$ 366,88. Segundo a equipe econômica da entidade, tanto o varejo físico quanto o varejo eletrônico seguem em um processo de retomada das vendas, motivado pelo ambiente macroeconômico, com a inflação muito mais controlada, combinada com a trajetória de queda nas taxas de juros. E começou a tramitar aqui na Câmara um projeto de lei para combater o assédio sexual na administração pública e autarquias. O projeto de autoria do vereador Pelé da Cândida estabelece punições e prevê um canal de atendimento para dar orientações e recebimento de denúncias, com total sigilo e apoio psicológico e social nos casos em que a vítima optar por formalizar a denúncia. As punições previstas no PL vão de advertência, demissão a até cassação da aposentadoria. Outro projeto que também começou a tramitar é o do vereador Ralph Silva, que propõe a criação de uma gratificação mensal de R$ 1,5 salário mínimo aos policiais militares que atuam como instrutores no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Hoje, os agentes que participam do programa atuam como voluntários. Para o parlamentar, é uma maneira de garantir a continuidade do programa e, ao mesmo tempo, reconhecer o trabalho desses policiais. Em um evento nesta quarta, na Sala Osasco, foi sancionada a Lei Lucas Begali Zamora. De autoria do vereador Ralph Silva, a lei institui o curso obrigatório de primeiros socorros em escolas públicas e particulares no município de Osasco. Em setembro do ano passado, Lucas Begali Zamora, de 10 anos, engasgou durante uma excursão com um pedaço de salsicha e morreu 2 dias depois. Na ocasião, os professores que acompanhavam o passeio não conseguiram fazer o socorro imediato por falta de treinamento. A sanção da lei contou com a presença de Alessandra, mãe de Lucas, que tem percorrido diversas cidades para que o ensino de primeiros socorros se torne obrigatório em todas as escolas. E pela primeira vez em 26 anos, o Brasil registrou alta nos índices de mortalidade infantil. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus da Zika e a crise no país explicam esse aumento. Em 2016, a morte de crianças com até 5 anos de idade cresceu em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. A taxa de mortalidade infantil foi de 14 óbitos para cada 1.000 nascimentos, um aumento de 5% em relação ao ano anterior.
Os dados também apontam que a mortalidade infantil em 2016 subiu em 20 estados brasileiros. Rondônia, Acre, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal foram os únicos que reduziram o índice naquele ano. Para que a mortalidade infantil não volte a crescer, é preciso identificar as causas que levaram ao resultado negativo de 2016. Para o Ministério da Saúde, a crise econômica e a epidemia de Zika naquele ano podem ter sido as responsáveis pelo crescimento do índice. Este representante do Conselho Federal de Medicina, no entanto, afirma que as razões são outras. Isso é um sistema que está entrando em colapso, por falta de financiamento, por falta de gerenciamento, por falta de vontade política, por uma série de deficiências estruturais que estão se estabelecendo na área, principalmente na área da pré-natal dessas gestantes. Eu acho que você não pode chegar para uma doença que tem uma mortalidade relativamente baixa, como a Zika, e dizer que ela é responsável pela ascensão de um índice desse. Em nota, o Ministério da Saúde informou que os dados não caracterizam um aumento significativo e que o Brasil já alcançou a meta do milênio de 2/3 da mortalidade infantil. O Ministério também diz que foi agendada para o final de agosto uma reunião com secretários de saúde de estados e municípios para discutir a situação em profundidade e estudar formas de ação mais urgentes. As férias escolares acendem um alerta: o uso de cerol ou linha chilena para empinar pipas e papagaios. Na Grande Belo Horizonte, pelo menos uma pessoa morre todos os anos neste período, vítima das linhas cortantes. Por essas imagens gravadas durante um treinamento do Corpo de Bombeiros, é possível ver a força de uma linha de pipa. Durante essa ação, que simulava um salvamento, o contato da linha com a corda foi de apenas 3 segundos antes do rompimento. Se isso acontecesse em uma situação real, certamente as consequências poderiam ser graves. Podendo aí vitimar não só o bombeiro, mas qualquer outra vítima que tenha sido socorrida. Neste outro vídeo que circula na internet, um motorista é surpreendido por uma linha chilena. O homem, que estava em uma rodovia, mostra os estragos causados em seu veículo. Olha a situação. Olha, gente, se fosse uma cabeça do motoqueiro. Olha aqui. Ela entrou no meu retrovisor. Olha aqui. Ela entrou no meu retrovisor. Na imagem, ela está sendo retirada da hélice de um helicóptero dos bombeiros. O material se enroscou na aeronave durante o pouso. O uso do cerol é considerado crime penal. Caso seja usado por crianças ou adolescentes, estes podem ser apreendidos e encaminhados às autoridades competentes. Já o adulto que utilizar será conduzido, junto ao material, até a autoridade judiciária, podendo até mesmo ser preso. O Rafael é motociclista e sabe bem os riscos que uma brincadeira com cerol podem causar. Como todo condutor, ele está com atenção ao trânsito, ele nem nota a gravidade que a linha pode ocorrer, principalmente no seu pescoço, porque é uma área que está desprotegida. Ao menos os braços nós utilizamos jaqueta de couro, capacete, mas geralmente o pescoço é uma parte do corpo que ele está desprotegido, então pode ser fatal. E depois do intervalo no Câmara Notícias, Escola do Parlamento realiza palestra sobre reforma da Previdência. E no dia 25, o tema da palestra será Fake News na Política. É só um instante, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando.
mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal realizou nesta quinta, dia 19, uma palestra sobre reforma da Previdência. Com uma linguagem bem acessível, o advogado Joel Rosa da Rocha traçou um panorama sobre os principais pontos propostos pela reforma da Previdência que está em debate atualmente no Congresso Nacional. O palestrante levantou diversos pontos polêmicos da PEC 247, como a conta apresentada pelo governo para justificar a reforma, o excesso de regras que dificulta a compreensão pela população do que está sendo proposto e a questão e os critérios de idade para se aposentar. Além dos servidores da casa e do público em geral, a palestra foi acompanhada pela vereadora Marisa Borges, de Itapevi. E nós conversamos com o palestrante, que atua como assessor técnico na Câmara de Itapevi e também é pós-graduando em políticas públicas. Joel fez questão de frisar a importância de uma maior participação popular no debate sobre Previdência e questionou a conta apresentada pelo governo para justificar a sua proposta de reforma. Em relação ao déficit da Previdência, que é o grande argumento do governo federal, nós temos que levar em consideração uma série de pontos, eu vou destacar dois. Um deles são as dívidas que as empresas privadas, em especial os bancos, têm junto ao governo federal e mais propriamente a Previdência. Muito bem, será que não seria o caso de primeiro receber esses valores, receber essas dívidas, cobrar essas dívidas para juntar a compor o caixa da Previdência, para depois se falar em reforma? Um outro ponto importante, quando a gente fala em rombo da Previdência, em déficit da Previdência, o governo não apresenta os números relativos, por exemplo, à CSLL e ao COFINS. O que é CSLL? CSLL é contribuição social sobre o lucro líquido e o COFINS também é uma contribuição para um fundo social. Ambos voltados à Previdência, pelo menos parte dele. Muito bem. Esses valores, a própria Constituição Federal determinou que a finalidade deles é financiar a Previdência Social. Ora, eu não posso falar em rombo nem déficit da Previdência se eu não coloco esses valores no conjunto de arrecadação. Quando o governo fala em déficit da Previdência, ele fala contribuição do funcionário, do empregado e contribuição da empresa. Mas se nós juntarmos esses dois tributos nessa conta, a Previdência Social ela deixa de ser deficitária. Muito pelo contrário, ela vai apresentar um superávit. Em relação à participação popular, é o ponto-chave da reforma. Você bem colocou quando disse que existe uma cortina de fumaça em torno do que está sendo discutido no Congresso Nacional. Isso é bem verdade. As audiências públicas que foram realizadas não tiveram a participação efetiva da população. Os maiores interessados, que é o servidor público, que é o trabalhador da iniciativa privada, tem que intervir junto aos seus deputados, entrar em contato com os seus senadores. Eu bem disse isso, aliás, durante a nosso bate-papo aqui. É fundamental. Por outro lado, quando a gente trata da questão da idade para a aposentadoria, um ponto que tem que ser destacado é que o governo dele se socorre da questão da expectativa de vida do brasileiro, como 74, 75 anos. Mas ele esquece de colocar que existem alguns estados do país, Maranhão é um exemplo, onde a expectativa é de 67. Nós estamos dizendo que em estados onde o cidadão envelhece mais, ele vai usufruir mais do período de aposentado. E onde isso não ocorre, como em alguns países do Norte e do Nordeste, ele vai usufruir muito menos. Isso é injusto, isso é cruel e isso precisa ser revisto. E isso só vai ser revisto com a participação efetiva da população. E o diretor da Escola do Parlamento, Roberto Delfino Júnior, também destacou a importância do tema e fez um balanço da palestra.
Foi além das nossas expectativas. Quando convidei o Dr. Joel para que viesse, eu fui bem informado sobre a capacidade dele trazer esse esclarecimento para o nosso povo. Essa é a preocupação do Lindoso, esclarecer quanto mais o nosso povo da Câmara Municipal. E falar sobre Previdência é uma coisa muito importante, porque nós que já atingimos mais de 60 anos, que já vamos aposentar, as regras podem mudar e nos prejudicar bastante. Então essa foi a nossa preocupação. Você viu a movimentação do povo, nós estamos aqui praticamente com a plateia lotada, né, perguntando e se informando. Por quê? A preocupação é muito grande. O que o governo quer fazer com nós é nos trucidar, é nos acabar com a nossa vida, né? Mas eu tenho fé em Deus ainda que muitas coisas, os políticos vão tentar reverter esse quadro maligno que está no cenário político. E na quarta, dia 25, a Escola do Parlamento realiza a palestra Fake News na Política. O risco é maior em ano de eleição, com as jornalistas Suzy Gasparini e Rosa Simanski. E as palestrantes deixaram um recado. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Suzy Gasparini e junto com a Rosa Simanski, na próxima quarta-feira, dia 25 de julho, estaremos na Câmara Municipal de Osasco falando sobre fake news. A palestra começa às 10 horas. Aguardo vocês lá. Até! Oi gente, eu sou a Rosa Simanski, vou estar junto com a Suzy Gasparini na palestra sobre fake news. Nós vamos falar sobre as notícias falsas, citar alguns exemplos e também os cuidados que se deve tomar agora com as proximidades das eleições. Então, aguardamos vocês. Até lá! Então, lembrando aí que a palestra é aberta ao público, acontece a partir das 10 horas da manhã no plenário da Casa Legislativa e terá transmissão ao vivo pelo Facebook da TV Câmara Osasco. Se você se interessou, pode se inscrever gratuitamente pelo e-mail comunicação@osasco.sp.leg.br. Nem alimento, nem remédio. Os suplementos alimentares, a partir de agora, terão regras para serem comercializados. Essa regulamentação inédita foi definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Whey protein, vitaminas, enzimas e probióticos. Todos esses são considerados suplementos alimentares. Cada vez mais consumidos, eles estão em 54% das casas do país. Na prática, não existia categoria de suplemento alimentar. Apesar dos consumidores utilizarem isso de forma mais informal, mais coloquial no dia a dia, essas categorias elas eram separadas antes. A gente tinha os alimentos para atletas, os suplementos de vitaminas. A partir de agora, os rótulos desses produtos deverão informar que eles são suplementos alimentares e eles terão que obedecer regras de qualidade, composição e segurança determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os detalhes serão publicados na semana que vem no Diário Oficial da União. As indústrias terão até 5 anos para se adaptar às regras e produtos lançados depois da publicação devem estar de acordo com a regulamentação. Um mercado que hoje representa mais de 5 bilhões de reais, um mercado que gera emprego, um mercado que gera arrecadação para o nosso governo, um mercado que efetivamente existe de verdade e que ele praticamente não estava reconhecido e não estava regulado. E mesmo que os suplementos alimentares possam ser comprados livremente pelas pessoas, os profissionais alertam para o uso abusivo. Muitas pessoas hoje utilizam esses suplementos de forma inadequada, né? Sem a real necessidade. Isso pode causar uma sobrecarga renal, sobrecarga hepática. O ideal é que o uso de suplementos alimentares seja orientado por algum profissional, seja nutricionista ou médico. E veja a seguir, representantes do Centro de Referência em Direitos Humanos falam sobre a importância e como funciona o Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas. Quando é feito o pré-cadastro, a gente pede para o munícipe, para aquele que for o usuário, que coloque uma informação correta, legível, de maneira que a gente possa fazer a verificação. E uma ferramenta que facilita a relação entre consumidores e empresas. A plataforma consumidor.gov permite a comunicação direta entre consumidores e empresas para resolver conflitos de forma simples, rápida e sem custos.
A gente volta já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A cidade de Osasco possui uma importante ferramenta de utilidade pública para dar apoio a quem está em busca de um ente querido. É o Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas, que teve origem em um projeto aqui da casa do vereador Josias da Juco. Nós conversamos com Marilena de Lima e Joelson Pereira Farias, que atuam no Centro de Referência em Direitos Humanos, a entidade responsável pelo cadastro. Entenda agora como ele funciona. A Lei 4.743 foi um projeto do Josias, o vereador Josias. O cadastro foi instituído nos direitos humanos em agosto de 2016. Porém, esse projeto de lei foi sancionado em janeiro de 2016. É um serviço muito importante, onde 1 minuto para uma pessoa desaparecida é muito. Está atrelado ali nos direitos humanos, que é um serviço também que é da Secretaria de Assistência Social. Nós temos a incumbência e a importância de alimentar todo o site, de estar atualizando, e temos um índice de desaparecido aqui no município de Osasco alto. Porém, as pessoas encontradas têm um índice de 30% mais ou menos através desse site. A pessoa que tem um ente querido desaparecido, ela acessa o site da prefeitura e lá encontra o link do Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas. Ela vai realizar um pré-cadastro e nesse pré-cadastro ela vai colocar os contatos dela. Eu acesso o sistema, porque eu verifico todos os dias, acesso o sistema e faço o contato telefônico com essa pessoa, a fim de angariar todos os dados possíveis para poder ser encontrada essa pessoa. E após eu ter tido esse contato com o ente querido que fez o pré-cadastro, e tendo o cadastro concluído, inclusive adicionado a foto, aí o cadastro é efetivamente concluído e vai para o site. E Joelson falou ainda sobre a importância do registro do boletim de ocorrência e da atenção aos dados preenchidos no pré-cadastro. É muito importante que se registre o boletim de ocorrência, porque a polícia é um mecanismo governamental muito importante para que você encontre pessoas que desapareceram. Então, quando se tem um boletim de ocorrência, quer dizer que nós temos um mecanismo a mais ou vários mecanismos a mais a partir desse boletim de ocorrência. Então, nós insistimos com as pessoas que nós entramos em contato que, se não tiver feito ainda, que se faça o boletim de ocorrência, porque assim o cadastro fica melhor organizado. O maior problema que nós temos tido são pré-cadastros que a gente não consegue efetivar por conta de informações de contato que não estão corretas. Não são poucas as pessoas que colocam lá um número de telefone que a gente não consegue contactar ou um e-mail que a gente não consegue encontrar. Então, nesse momento, é importante que nós esclareçamos as pessoas que venham a utilizar o cadastro, que para que ele funcione de maneira adequada, eu preciso fazer a verificação da veracidade, porque pode haver trote, não é, Fernanda? Então, para que haja uma proteção para todas as pessoas e que não haja nenhum tipo de problema envolvendo imagem de pessoas, então eu preciso fazer essa verificação. Quando eu faço essa verificação de veracidade das informações, é o momento crucial para ser encontrada essa pessoa. Então, quando é feito o pré-cadastro, a gente pede para o munícipe, para aquele que for o usuário, que coloque uma informação correta, legível, de maneira que a gente possa fazer a verificação. E hoje, quantos registros existem no cadastro? Hoje nós estamos com 84 registros, sendo que 25 deles foram encontrados.
Tá certo, Joelson. Muito obrigada. Eu que agradeço. Marilene, quer fazer alguma consideração final? Ao conhecimento de todos os munícipes que existe esse trabalho, é muito importante. E também todos os órgãos de segurança pública para estarem atrelados a nós, porque após o boletim de ocorrência, é importante que o boletim chegue até nós para que seja divulgado no site. E quando ele falou sobre o pré-cadastro, quando é feito esse pré-cadastro e nós entramos em contato com os familiares e as informações são devidamente confirmadas, nós lançamos no site, publicamos atualizado e qualquer um tem acesso ao site, qualquer um pode adquirir ali todas as informações e tem os nossos contatos no site mesmo. A pessoa, se porventura for encontrado, a pessoa que o encontrou pode entrar em contato conosco. E o pré-cadastro pode ser feito também pessoalmente lá na Secretaria de Assistência Social ou é só por meio do site? Pode ser feito pessoalmente onde nós estamos. Nós ficamos na rua Antônia Bizarro, 262, no Bela Vista, aqui próximo da Secretaria de Assistência Social. Se você conhece alguém que esteja desaparecido, entre em contato conosco. O nosso telefone, também é importante deixar, 3683-2780. E uma plataforma do governo federal vem facilitando a comunicação entre consumidores e empresas. Conheça a ferramenta consumidor.gov. Quem nunca recebeu uma cobrança indevida ou aquele serviço que você não pediu? Resolver isso é um transtorno. Tem que ligar para a empresa, aguardar e, em muitos casos, recorrer ao PROCON. O que nem todo mundo sabe é que situações como essas podem ser solucionadas de casa, pela internet. A plataforma consumidor.gov permite a comunicação direta entre consumidores e empresas para resolver conflitos de forma simples, rápida e sem custos. Ele é um facilitador, porque a partir do momento que o consumidor ele busca essa plataforma virtual, o fornecedor tem um prazo de 10 dias para respondê-lo e aí buscar uma solução do seu problema. Na eventualidade dele não responder, ele tem o direito aí de classificar como não respondida e aí a secretaria vai atuar em prol do consumidor. Para se cadastrar na plataforma, a pessoa deve acessar o portal consumidor.gov.br, informar dados pessoais e criar uma senha. Para registrar a reclamação, é preciso que a empresa tenha aderido à plataforma. Hoje já são 456 cadastradas. De cada 100 queixas, 8 são resolvidas pelo portal. As reclamações são acompanhadas pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. O Flávio está entre os mais de 1 milhão de usuários que utilizam o consumidor.gov. Toda vez que ele tem um problema com alguma empresa, tenta negociar. Mas se a situação não é resolvida, recorre à plataforma. Dá para resolver bastante coisa, assim, cobrança indevida de contas que eu nunca tive. Eu fiz a reclamação e pedi para excluir o meu cadastro. Eles pararam de me ligar, pararam de mandar mensagem. Já resolvi muitos problemas mesmo. A gente busca os dados que tem lá de reclamação contra a aviação civil, telecomunicação, plano de saúde e traçar quais são as diretrizes que a gente vai trabalhar ao longo do ano. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!